Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de revisão de história. Eu sou a professora Zilmar e hoje nós vamos revisar aquele assunto incrível da última aula. Hoje nós vamos falar do que mesmo? De iluminismo, galera. Vocês lembram que o iluminismo vai ser um movimento filosófico que vai ganhar muita notoriedade, vai ganhar muita popularidade no século XVIII, tanto é que o século XVIII é também conhecido como século das luzes, começa lá no finzinho do 17, lá na Inglaterra, e aí é em Paris que ele vai se espalhar para o restante do mundo. Lembra que o iluminismo, ele vai surgir como uma crítica ao poder absoluto dos reis. Então o que é o poder absoluto? É aquele poder total de um monarca. Então o iluminismo, ele vai começar a questionar esse poder. Mas a pergunta é, mas professora, as pessoas, por que elas nunca questionavam? Primeiro, porque o rei, galera, o rei era uma autoridade divina. E aí quem afirmava isso era a igreja. Então as pessoas eram extremamente religiosas. Você desrespeitar um monarca significaria que você estaria desrespeitando a Deus. Mas aí esse movimento ele vai ganhar muita força porque ele traz coisas novas. Vai defender a liberdade, a igualdade, o fim dos privilégios e o uso da razão. Tanto é que iluminismo vem de iluminar. Iluminar o quê? A mente das pessoas que estavam na escuridão. Por quê? Porque tudo era pautado na religião. Qualquer fenômeno natural, a igreja, ela respondia, ela falava que isso aí sempre iria ser uma vontade divina. Porém, esses iluministas, esses filósofos que nós vamos ver, eles vão vir com uma nova proposta. Eles vão falar que uma sociedade, ela só vai progredir, as pessoas, elas só vão mudar de vida quando elas raciocinarem, ou seja, usarem a inteligência, usarem a razão, usarem a ciência. Mas lembre-se, não é porque eles vão usar a ciência que eles vão ser contra a religião, certo? A religião vai continuar existindo, porém a religião ela não pode jamais passar por cima de qualquer evidência, de qualquer conhecimento científico, certo, galera? Então vamos lá. Bom, nós vamos revisar hoje o iluminismo. Você lembra lá que eu falei que esse movimento ele vai ter influência do Renascimento, ele vai ter influência da Revolução Científica, que é quando os cientistas eles começam a descobrir, por exemplo, que o Sol não gira em torno da Terra e sim o contrário. Nós vamos ter essas reformas protestantes, que vai ser o que? O surgimento de novas religiões, que não vai ser mais somente a católica. E aí nós vamos ver também que o iluminismo ele vai ser um movimento que vai ser apoiado por essa burguesia, já que a igreja ela condenava o lucro, então a burguesia são os donos dos meios de produção, então eles vão querer esse lucro, certo? E aí eles vão rejeitar os privilégios feudais, galera. Naquela que o rei ele já nasce privilegiado, tudo do reino para ele sempre vai ser o melhor, e os iluministas vão dizer que não, que todos nós nascemos iguais em direitos, certo? Bom, nós vamos ter aqui algumas palavras que o iluminismo ele vai defender, algumas ideias. Liberdade, igualdade jurídica, o Estado laico, ou seja, religião é uma coisa, Estado vai ser outra. Nós vamos ter aqui o contrato social, que vai ser o que mesmo? Vai ser quando o indivíduo, para ele conviver em sociedade, ele vai ter que abrir mão da sua liberdade para que o Estado o governe, certo? E aí nós vamos ter aqui os filósofos. Nós vamos ter o Locke, que vai ser o filósofo do direito natural. Todos nós temos direitos naturais, que vão ser 3. Liberdade, igualdade, vida,
liberdade e também propriedade privada. Nós vamos ter o Montesquieu, que vai defender a separação de poderes, ou seja, o rei, o poder dele é absoluto porque somente ele governa, então você dividindo esse poder, o rei, o absolutismo acaba. Então, quais vai ser esses três poderes? Executivo, o legislativo e também o judiciário. Nós vamos ter o Voltaire, que vai ser o filósofo da liberdade de expressão e também vai criticar muito a igreja por se aproveitar da fé dos fiéis. Nós vamos ter também o Rousseau, que vai ser o filósofo do contrato social. Então, ele só é possível conviver em sociedade se você assinar esse contrato. E nós vamos ter o Adam Smith, que vai ser o filósofo do liberalismo econômico, onde ele prega o fim da intervenção do Estado na economia. E aí nós vamos ter o que também? Na política, nós vamos ter várias revoluções que vão ser influenciadas por esse movimento. Nós vamos ter revoluções liberais, constituições agora, leis de um país e também o fim do absolutismo. Na sociedade, nós vamos ter aqui a crítica aos privilégios, nós vamos ter a educação racional e não mais pautada na religião, nós vamos ter direitos civis e igualdade legal, ou seja, não é só porque eu sou pobre e você é um nobre que nós somos diferentes em direitos. Não, todos nós temos direitos iguais. Já no Estado, vai haver uma separação da igreja e também do Estado. Igreja tem que cuidar dos assuntos da igreja e o Estado do assunto do Estado. A igreja não pode querer se meter no Estado. Nós vamos ter um modelo liberal, ou seja, o ser humano, ele tem a sua própria individualidade, ele tem a sua própria vontade, e aí o iluminismo, ele vai ser a inspiração para o que nós chamamos de democracia moderna. E aí, vamos ter algumas contradições aí. Mas antes, nós vamos também lembrar que o iluminismo, ele vai influenciar vários movimentos. A Inconfidência Mineira, a independência dos Estados Unidos e da América Latina, e também vai ser uma resistência, porque os iluministas, eles vão trazer ideias novas, como liberdade, propriedade privada, certo? E aí, quando chega a América, as elites, elas vão pegar esses ideais e vão lutar contra o poder que está oprimindo essas pessoas. E aí nós vamos ter contradições, por exemplo, eles defendem a liberdade, porém tem escravidão. Eles defendem que todos nós somos iguais, mas mulheres e povos indígenas, eles estão tirados dessa ideia. Então, há aqui uma aplicação parcial da igualdade. Eles pregam a igualdade, mas a igualdade não vai ser para todo mundo. E aí, relembrou? Sim, agora a gente vai para aquele momento que eu quero saber se você está craque no iluminismo, certo, galera? Então vamos lá. E aí, pessoal? Conseguiram fazer? Tava fácil, difícil? Me conte aí. Bom, agora a gente vai corrigir, mas assim, a gente só vai corrigir porque eu sei que você acertou tudo, certo? Vamos lá, galera. Bom, temos aí já uma questão gigantesca que você vai ter que interpretar e responder de forma correta, hein? Vamos lá. O homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado. A ordem social é um direito sagrado que serve de base para todos os outros. Esse direito, porém, não vem da natureza. Ele é fundado em convenções. Com base no texto e no conhecimento sobre o iluminismo, assinale a alternativa correta. Bom, Rousseau defende que a liberdade só é possível
com retorno ao estado de natureza, rejeitando qualquer forma de sociedade civil. Pelo contrário, o homem no seu estado, ele não vai conseguir conviver em sociedade. Então tá errada. B. O autor critica as instituições sociais como ilegítimas e afirma que a última ordem válida é a imposta pela tradição e pela igreja. Se ele é um iluminista, pessoal, então ele não vai ser a favor disso aqui não, ó, viu? Tradição e igreja, esquece. C. O trecho mostra a crítica do autor ao absolutismo, ao afirmar que a autoridade legítima deve nascer de acordos entre os homens. Estou na dúvida. D. O texto representa a defesa do absolutismo. Bom, leu defesa, já esquece, essa aí tá erradíssima. E. Rousseau defende que o homem deve abdicar de sua liberdade em favor da segurança garantida pelo Estado autoritário. Ah, galera, por favor, essa aí tá dada, hein? Óbvio que é a letra C. O trecho mostra uma crítica do autor ao absolutismo, ao afirmar que a autoridade legítima deve nascer de acordo entre os homens. Lembra do contrato social? Pois é, Rousseau. E agora vem aí várias questões bem difíceis, hein? Que eu quero ver se você acertou. Vamos lá. 2. A ideologia iluminista teve papel fundamental na eclosão de diversos movimentos políticos e sociais entre o século XVIII e XIX. Nesse contexto, analise as alternativas a seguir e assinale a que melhor expressa uma consequência prática do pensamento iluminista. Então vamos lá. A consolidação de regimes teocráticos e do direito divino dos reis como base política nas monarquias europeias. Não, essa aí está muito errada. B. Estímulo ao conservadorismo e à manutenção das estruturas sociais do antigo regime. Não, eles querem acabar. C. O apoio das elites absolutistas à censura e à repressão como forma de preservar a ordem tradicional. D. Valorização do conhecimento científico, da liberdade política e da igualdade jurídica, influenciando revoluções como a francesa. Bom, essa daí tá bem óbvia, né? Mas vamos ler a E. Rejeição à ideia de progresso e defesa dos retornos dos valores medievais. Pelo amor de Deus, não. Então, é a letra D. Valorização do conhecimento científico e da liberdade política e da igualdade jurídica, influenciando revoluções como a francesa. Questão 3. Durante o período colonial, muitas ideias iluministas influenciaram movimentos de contestação nas Américas. No entanto, esse processo foi marcado por contradições. Sobre essas contradições, é correto afirmar que as ideias de liberdade e igualdade foram aplicadas de forma integral nas colônias, promovendo o fim imediato da escravidão. Ai, gente, não, né? Por favor. Fim imediato? Não. E ou B. Embora entendessem a liberdade, muitos pensadores iluministas não condenavam a escravidão. Era para eles um mal necessário à economia. Bom. C. Os movimentos coloniais rejeitavam completamente o iluminismo. Não. Pelo contrário, eles apoiaram o iluminismo. Então, não. D. O iluminismo foi amplamente rejeitado pelos líderes das revoltas coloniais, que preferiam manter o modelo absolutista europeu. Tá errado. E o iluminismo não teve qualquer influência sobre os movimentos de independência. Então, só de ele ter escrito não teve qualquer influência já está errado. Então, obviamente, galera, é o quê? É a letra
B. Embora defendessem a liberdade, muitos pensadores iluministas não condenavam a escravidão nas colônias. Nós vamos ver que em alguns movimentos, por exemplo, a Inconfidência Mineira, essa liberdade que eles vão querer de Portugal não vai ser uma liberdade para todos. Essa liberdade vai ser para a elite. Os escravizados, eles vão continuar sendo escravizados. Inclusive, alguns líderes deles vão ter escravizados, ok? Então, isso daí é uma mancha, é uma contradição. Como assim você está lutando por liberdade e igualdade, mas você fala que todos nós nascemos iguais, e por que só pelo fato de eu ser negro eu sou diferente, né? Então isso daí vai ser uma contradição. E aí, como eu falei para vocês lá na última aula, certo? Nós vamos falar sobre isso aí, e essa população que vai ficar fora, depois de séculos e séculos e séculos, vão ganhar direitos. Mas os direitos, eles começam a surgir a partir desse movimento iluminista, que é quando a sociedade ela começa a contestar valores dessa sociedade medieval. E começa a contestar também essa desigualdade entre os que são privilegiados e os que não são privilegiados. Certo, galera? Bom, a nossa revisão está ficando por aqui. Espero muito que você tenha acertado todas as questões, que você tenha gostado da aula, certo? Um grande beijo e tchau!